O Náutico é assim, a torcida completamente letárgica pelo que aconteceu nos últimos anos, aí a diretoria olha e faz, vamos manter tudo como está. O Náutico, eu acho que o Náutico nem um clube de futebol é mais. A gente tem Hélio Borges, a gente tem Giovani, a gente tem Léo Couto, Ryan, Fagner, que nem forma entrou direito, Douglas Borges no gol, e a gente vai ficar o quê? Sorrindo, achando bonito que 2025 vai ser maravilhoso. O Náutico tem um erro inicial de estratégia, que a gente bateu muito nesse ponto. O Náutico 5 goleiros e 9 zagueiros em 2024 e não atacou esse problema. O que é que o Náutico faz? Traz um goleiro que... Eu até vi um comentário falando que o Alisson foi mal ontem. Eu não achei que o Alisson foi mal. O Alisson não foi bem na saída de bola, mas defendendo ele fez uma boa defesa. E aí hoje em dia os goleiros têm que saber sair jogando, né? E é o grande ponto de evolução que ele precisa para 2025. Mas o Náutico traz o Alisson, ok, uma aposta. E traz Douglas Costa, que é um goleiro que anos reserva, anos muito mal. Traz zagueiros bem questionáveis. Ryan, zagueiro que teve um péssimo ano. Fagner Alemão, um zagueiro ok, mas que não tem uma parte física boa, que o Náutico vai precisar ter atenção. E outras apostas. Então o Náutico não atacou o real problema. O Náutico chega para trazer zagueiro de 40 mil, 50 mil. Esqueça, não vai conseguir bom zagueiro com esse valor, não vai conseguir goleiro com esse valor. Hoje até João comentando no grupo, porra, talvez fosse melhor não ter juntado o valor de Welleson e Douglas Borges, ter vestido um bom goleiro e ter colocado o Léo da Base como segundo goleiro, que é um bom goleiro. Era melhor. Então o erro, o pontapé inicial, o pontapé de partida do Náutico foi o erro de estratégia. Óbvio que a parte financeira do Náutico atrapalha. Mas se você tem poucos recursos, você tem que potencializar esses recursos. Não adianta lotar de muitos jogadores que não vão ajudar. Só para explicar, pessoal, que isso aí foi uma enquete que eu fiz, só para saber um pouco da percepção do torcedor, quase 1.000 votos, perguntando o que o torcedor estava achando das contratações, não só do elenco, né, das renovações, das contratações de 2025. E 4% avaliou como excelente, 10% como boas, 50% como ruins e 34% como péssimas. Fala, Renato. Quando o Náutico trouxe Douglas Borges, tu disse uma coisa, Adson, porque eu quero lembrar qual foi o termo. Quando a gente saiu criticando, tu disse que era esse é o método, essa é a filosofia, era alguma coisa assim. Tô querendo lembrar o termo que tu usou, pô. Essa é a linha de trabalho, eu acho. Acho que era isso que tu quis dizer, não é? Vá falando para eu poder lembrar. Pronto, vamos lá. Toda a minha irritação, que obviamente soa como algo engraçado também em alguns momentos, ela se concretizou com Douglas Borges. Não por Douglas Borges, porque é só mais um, né? É só mais um erro. Mas é porque a partir disso, que para mim assim, é um símbolo do problema de 2024 do Náutico que a gente vê no gol. Quando a gente teve Wagner, que fez a safadeza que fez, aí depois teve Maticoli, Jefferson Romário, Renan Bragança, David, ninguém se firmou. Quando você tem esse tipo de problema, gente, isso é um problema gravíssimo. É como você ter uma empresa onde você vai colocar um CEO nessa empresa, você passa 5 caras diferentes que você quer contratar por um preço mais baixo e diz, a gente tem que investir melhor aqui. Vamos colocar um cara mais qualificado porque ele vai ser um dos pilares de sustentação dessa empresa. E quando você, como o Cláudio muito bem disse, quando você, ao invés de atacar o problema, você mantém uma linha de trabalho, uma linha que já se mostrou falha, para mim, tá muito claro que o restante do trabalho vai seguir essa mesma filosofia. O pessoal se sustenta totalmente na ideia de que as renovações para o setor ofensivo elas foram excelentes, o Náutico está muito bem, obrigado, e não está. Precisa ainda de ponta. Precisa ali de um jogador para o meio de campo também. Sabe? As renovações, elas serviram para não começar tão mal quanto começou 2024 e só. Aí quando você vai para a defesa, que foi o nosso grande calo, aí vem isso. Um goleiro que, pelo amor de Deus, não tinha como você trazer para ser um goleiro titular, uma liderança do time. Os zagueiros, um zagueiro que teve um ano péssimo, um zagueiro do Espírito Santo, com todo respeito lá, o Espírito Santo, mas o futebol do Espírito Santo é muito, muito abaixo. Então, assim, se o Náutico contratasse bem a maneira como o Eduardo Granja discursa, a gente tava bem demais, velho. Mas não é assim que funciona. O discurso é muito bonito, mas infelizmente, na hora que você vai trazer o atleta, as credenciais são terríveis. E veja,
A gente não tá dizendo por peso, altura e simpatia, não. A gente tá dizendo por análise mesmo, sabe? E esse jogo treino, que embora seja um jogo treino, ainda, obviamente, vai ter um teste maior, talvez, o jogo oficial mesmo. Mas o jogo treino, ele sinaliza algumas questões. A gente vê que os jogadores, até no jogo treino, já tem algumas falhas que são falhas primárias. Então, eu até coloquei esse comentário no Instagram. É um jogo treino para coroar, para finalizar o ano melancólico, porque ele não traz perspectiva nenhuma para 2025. E toda aquela minha raiva, ela se deu porque ficou escancarada a linha de trabalho quando o Náutico decidiu trazer Douglas Borges, Atos. Renato, pessoal, eu vou aqui falar sobre o departamento de futebol do Náutico. Inclusive, vou até citar nome, que vai ser comum em 2025, então vamos começar de agora. Porque eu acho isso importante, esse momento é o mais importante. Talvez ainda tenha uma capacidade de manobra. Porque daqui a pouco a gente vira passageiro da agonia. E quando fica passageiro da agonia, as falas da gente vai ser só a famosa cagação de raiva, sabe? Aí vira trem de governado. É só para poder florear todo aquele cenário no pós-derrota. E as atitudes de quem estiver gerindo vão ser de maneiras assodadas e tendem a ser ali naquela muvuca que se torna a crise no Náutico, serem decisões piores do que poderiam ser agora para fazer algum tipo de ajuste. Mas vamos lá. Eu vou agora falar e eu vou deixar uma carta, tá? Que vai anular tudo que eu vou falar, todas as críticas aos profissionais e às pessoas que eu vou fazer. A carta que eu vou deixar aqui separada, eu vou abrir ela depois da minha fala, anula tudo que eu vou falar. Ou pelo menos ameniza em 90%. Vamos lá. Me preocupa muito hoje, com todo respeito, o trabalho do senhor Fábio Lins, do senhor Eduardo Granja e do senhor Edgar. Por quê? Porque, para mim, fica muito claro que eles não demonstram ter uma capacidade cognitiva do macro do futebol do Náutico. Eles não conseguem hoje detectar que existem problemas no fechamento desse elenco. Eles não conseguiram notar o problema da defesa, eles não conseguiram notar a parte do gol insuficiente, tá? E eles foram muito negligentes na questão de jogadores que têm uma capacidade de jogar pelo lado. Eu não vou nem utilizar o termo ponta. E todo mundo aqui está de prova que eu não sou... Eu sou doido para que esse 4-3-3 acabe. Já não suporto mais ele. Mas isso é uma coisa. Você não ter jogadores que têm uma capacidade de jogar pelo lado do campo é outra. Ah, mas vai jogar com 2 jogadores mais de referência e tal. No segundo tempo não foi isso que eu vi. Bastou um jogo treino, botou o Samuel, o nigeriano, e já botou 2 jogadores móveis pelo lado. Talicinho de um lado e Caion do outro. Então, em algum momento do jogo, vai jogar com pontas. Vai jogar com jogadores móveis pelos lados. E aí só vamos ter Hélio Borges, que desculpa, velho, não tô colocando uma ficha nesse cara, velho. Nem eu. Meu irmão, eu vi os melhores momentos do jogo do América do Natal, o jogo 3, e o jogo contra o Campinense. Ele teve 3 oportunidades de finalizações. As 3 foram ridículas. Ele não consegue pegar nem encaixado na bola. Não boto fé nenhuma nesse cara. E a gente tem, para essa posição, Hélio Borges, Talicinho e Caion. A situação do Talicinho e Caion, que eu deveria estar aqui dando desconto por ser jogador da base, eu já coloquei. Talicinho não teve um processo de evolução suficiente para poder a gente confiar tanto nesse início de ano. E o Caion, o processo de lesão dele atrapalhou muito ele também. Tá? Então, essas figuras, esses profissionais, essas pessoas, não sei se dá para chamar de profissional, não sei nem como eu me refiro a ele, mas enfim, deu para entender, eles não estão tendo essa capacidade cognitiva. Ainda mais que defesa foi o nosso calo, goleiro foi o nosso calo. Gente, quando a gente fala a máxima de uma divisão de acesso, que é ter goleiro e centroavante, isso é verdade absoluta. Desculpa, mas é. Que eles podem já ter ouvido falar sobre isso, mas parece que não consegue se nortear por uma máxima tão eficaz, que é a de você ter um bom goleiro e um bom centroavante, você vai correr o risco de subir.
Porque foi assim que o Remo subiu. O goleiro desempenhou bem, o Marcelo Rangel, é indiscutível. Um goleiro que teve até uma carreira questionada em alguns momentos, mas na Série C rendeu. Então, se você contrata um goleiro para fechar o gol, ou se o seu goleiro resolve fechar o gol, dá no mesmo. Eu estou falando da produção final. E o Remo tinha centroavante. Tinha o Ítalo. Ainda tinha um Ribamar no banco. Ou jogava ali, dependendo da situação de jogo. Então, goleiro, centroavante, o Remo foi lá e subiu. O Amazonas já tinha feito isso no ano anterior. Aí o Náutico, depois de ter tido um ano com problemas com o goleiro, falha nessa situação. E pior, falha na frente também do goleiro, que é a questão da zaga. Pô, o Fagner não tá jogando porque não chegou de forma. Está com problemas para poder se colocar à disposição. O Raia não jogou bem contra o Campinense. E o Léo Couto, desculpa, velho. Eu vi gente elogiando o Léo Couto. Cara, como é que você elogia um cara que o lance de maior perigo do adversário, que fez o seu goleiro fazer uma boa defesa, ele ficou vendido no lance? Léo Couto tomou um drible desconcertante do jogador do Campinense. E o jogador do Campinense ia fazendo um golaço. Aí você olhar para isso e dizer assim, eu gostei de Léo Couto, porra. Gostou o quê, porra? A única jogada que foi em cima dele, ele abriu o bico. Pelo amor de Deus, porra. E agora eu vou utilizar a carta, mostrar a carta que daria desconto para essas críticas que eu fiz a esses três. Seria a carta do o orçamento estourou, o orçamento já é curto e não temos dinheiro. Mas precisa falar para o torcedor, porra. Precisa falar para o torcedor, precisa falar para a gente, para que a gente redirecione as nossas críticas para outro local. A gente vai falar mais aqui sobre como conseguir recursos, sobre dinheiro da arena que pode sair e alocar uma parte do futebol, sobre SAF, um aporte financeiro vindo da SAF, sobre dinheiro de liga, sobre um patrocinador novo, qualquer coisa, pedir doação a alvirrubros mais abaixados, qualquer coisa, sei lá, qualquer coisa, velho. Fazer cotinha no Pix, sei lá, não sei. Mas se a gente souber, se eles falassem com todo o respeito, meu irmão, a nossa folha aqui é 700 mil, é 650, é 600, seja lá quanto for, e não temos mais dinheiro. O nosso orçamento, na verdade, o orçamento já está estourado com isso aí. Não sabemos se vai cumprir o ano, ainda precisamos conseguir receita. Aí, beleza, o torcedor vai partir para uma outra perspectiva. Mas eles têm vergonha. O Náutico, existe uma coisa que circunda o Náutico, que é uma certa vergonha em certo comportamento. Soberba. O Náutico nunca diz que não está, pelo menos na questão orçamentária e de investimento, disputando um acesso ou um objetivo maior. Ele nunca diz que não está. Ele sempre diz que está. Aí quando você vai olhar, a folha é metade do que 6 times que estão disputando a competição. Ele nunca chega agora e diz, olha, a gente até acha que deveria melhorar esse time, mas não tem dinheiro. Eles acham que isso é alguma maneira envergonha eles. Ou colocam um rótulo... Eu acho que não é soberba, não. Acho que é vergonha, como o Atos falou aí. Acho que é vergonha. É como se fosse uma vergonha, Cláudio. E vem de um lugar que, como se fosse assim, não, se eu assumir isso, eu tô dizendo que eu sou incompetente. Não, cara. Você, na verdade, acaba sendo incompetente por tantas outras coisas que a gente vê no dia a dia. Caramba, se eu fosse elencar aqui 500 pontos de incompetência da diretoria, nenhuma delas ia ser assumir para a torcida que o orçamento é curto e que não tem mais como contratar. Isso, na verdade, isso ajudaria uma percepção melhor do torcedor, pô. Mas não, fica naquela brincadeira de eu tô te enganando, e tu se faz de conta que é enganado, e fica nessa. Deixa eu colocar aqui uma projeção que eu fiz. Espera aí, só um momento. De folha do Náutico. Eu fiz esse cálculo aí, provavelmente eu vou errar alguma coisa, mas eu acho que não está tão absurdo. Ó, no gol, 50 mil. Na lateral, 100. Na zaga, 100. Volante, 100. Meia, 80. E no ataque, 170, o que daria
600 mil, uma margem de erro de 100 para cima. Para baixo aí, eu acho que eu fui no mínimo possível, né? Então, para baixo aí não tem como. Mas talvez... Tu foi no mínimo do mínimo aí. Eu trabalhei com o mínimo, porque ou 100 ou 150 para cima, porque fica uma margem aí tanto de erro, de alguns valores que eu tinha colocado abaixo, e outros jogadores também da base que vão terminar de compor esse elenco, né? Mas veja, não vai fugir muito disso aí, não. Eu acho que não foge muito disso. Então se não tem como aumentar essa folha, falar nisso, Cláudio, eu coloquei em bloco para depois dizer que a gente não está aqui dizendo salário de ninguém, né? Então, coloquei em bloco já para poder proteger dessa crítica que acaba chegando. Desculpa, gente, isso daí não é o suficiente para você conseguir o acesso. E eu vou repetir a mesma coisa que eu falei o ano passado, o primeiro semestre inteiro. Eu não estou nem aí para os regionais. Eu falava isso e a turma me criticava porque eu falava isso. Como assim? Acho que tu não está ligando para a vaga na Copa do Brasil, para a vaga no Pernambucano. Meu irmão, tinha tanta gente prestando atenção nisso que eu preferia usar o meu espaço para dizer não estou nem aí para isso, eu quero saber de Série C. Então, se chegar sexta rodada do Pernambucano, estiver liderando a primeira fase do Pernambucano, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, não me convence em nada. E para mim não vai mudar em nada. Agora, eu quero saber se vai mudar para os diretores. Será que os diretores têm uma capacidade... De novo, vou repetir. Tem uma capacidade cognitiva de olhar para o macro e dizer, eu sou líder do Pernambucano, mas está faltando muita coisa aqui para a Série C. Não tem, não. Desculpa, não tem. Porque eu vejo nas atitudes desses diretores que já foram picados pela cobra da egolatria. Eu tenho certeza que na cabeça de um Eduardo Granja, ele não está nem preocupado se Douglas Borges vai render ou não. Ele quer que o cara tenha seja pelo menos ok, não por você torcer para um companheiro de trabalho ou como torcedor, mas mais para poder chegar e dizer, calei a boca de todo mundo. Isso é comportamento de apostador, viu? Porque um profissional que tivesse assim um zelo pelo seu trabalho e pelo seu clube, e pelo seu cargo, ia dizer, peraí, se 85% está dizendo que o conjunto de contratações foram ruim ou péssimo, e a contratação mais criticada dessas foi Douglas Borges, e eu preciso de um bom goleiro para conseguir o meu objetivo, meu irmão, eu vou observar isso aí direito, velho. Eu vou recolocar para análise, eu vou pedir a opinião de terceiros, eu vou rever toda a situação, eu vou colocar minhas barbas de molho. Mas não é isso o comportamento que esses caras têm. É o contrário. É dizer, meu irmão, esse cara aí vai pegar tudo aí, vai calar a boca de todo mundo. Aí você vira um apostador da situação. Você vai pelo ego. E isso é a maior armadilha que um diretor pode cair. É um lugar fácil de você cair. E para mim já está claro que os diretores do Náutico já caíram nesse lugar. De novo, vou deixar disponível a carta. Existe a carta do não tenho dinheiro. A folha já é baixa e não tenho dinheiro. Mostre para o torcedor. Mostre para todo mundo. Discurse nesse sentido. Não tenha vergonha de falar isso, não. Porque não é isso que vai desmobilizar, não. O torcedor tem 1000 motivos para se desmobilizar. E nem se desmobiliza. Quando for no dia 11 de janeiro, está lá na porra do estádio. Vocês acham, e isso é uma visão datada, talvez na década de 90, nos anos 2000, isso fosse até uma verdade, de você vir com esse discurso, desmotivar seu torcedor, mas hoje não, velho. Hoje talvez você vai estar colocando o torcedor na mesma página que a sua. E outra coisa também, não fiquem achando, aquela enquete que eu acabei de colocar, onde 85% achou as contratações ruim ou péssimo, não fique achando que o torcedor avalia dessa forma porque não tem jogador conhecido. De novo, é outro lugar, é outro pega diretor, é outra armadilha que o diretor pode cair.
é classificar a visão da torcida como avaliou mal as contratações porque não tem jogador conhecido. Primeiro que na Série C não tem jogador conhecido. Segundo, que hoje em dia não é como na década de 90 que ninguém conhecia o cara. Você consegue acessar elementos de conteúdo ou pesquisa própria, ou por canais como o próprio Timbucast aqui e tantos outros sites, você consegue ter uma visão adequada do jogador. O torcedor, ele não está procurando nome, ele está procurando um jogador que tem elementos que dê um mínimo de confiança para ele. Por que é que uma das contratações mais bem avaliadas foi Igor Fernandes? Quem conhecia Igor Fernandes, porra? É esse jogador conhecido, é Romário, é Bebeto, é Raí, é Marcelinho Carioca. Não, cara, nem ninguém conhecido não, pô. É Igor Fernandes. Mas o cara foi olhar, viu a carreira do cara, viu os últimos anos, viu como ele foi no Ferroviário e disse, meu irmão, aí, tá aí, ó, boa contratação. Ele entrou, o cara achou ok o comportamento dele no jogo treino ontem e disse, gostei do Igor Fernandes e continua mantendo essa opinião. Não achem que o torcedor é burro. O torcedor não é burro, pelo contrário. Ele é mais inteligente do que talvez vocês, que se acham assim. A última bolacha do pacote, meu irmão. Ele encara o cargo com arrogância. Ele chega a pensar em fazer o contrário do que o torcedor diz. Porque o torcedor é passional. Você não pode se influenciar pelo torcedor. Quantos diretores a gente já viu com essa retórica? Retórica datada, meu irmão. Retórica completamente datada. O futebol hoje não é que o futebol hoje só mudou. Não se acompanha mais futebol da mesma forma de 15, 20 anos atrás. Meu irmão, qual era o material de acesso de conteúdo que se tinha 20 anos atrás, porra? Mal tinha smartphone, pô. Você ligava o rádio e escutava dizendo que o Náutico estava contratando um volante que vinha do Vasco, que vinha do Juventude, e acabou. Você mal sabia o nome do cara, os jogos eram poucos na TV, você nunca tinha visto o cara jogar. Hoje em dia não, porra. Hoje em dia com a internet, quando se fala o nome do jogador, o cara consegue ir e buscar um material infinito sobre aquele atleta, porra. Então, se você tiver uma visão que o torcedor tem uma visão limitada, que o torcedor não consegue ter acesso à informação, ou que o torcedor é burro, você tá datado, velho. Você é um diretor dos anos 90. É isso. Eu tô preocupado que Chapo não falou nada ainda. Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Vou falar, mas Atos falou aí que se você fizer, você é. Mas não é se você fizer, não. É, pô. O que tem de diferente nos diretores do Náutico de hoje dos diretores do Náutico de 2007? Agenda limitada. Os de hoje tem uma agenda muito mais limitada que os de muito mais limitada, porque Marcílio tinha os contatos no Internacional e pegava um jogador emprestado lá. Foi assim que trouxe Tite, Derlei. Agora, hoje nem isso tem. Do Paranaense, jogadores do São Paulo. Exatamente. Hoje, nem isso o Náutico tem. Nem um bom relacionamento o Náutico tem. Nem uma agenda boa. Não, com todo respeito, mas qual a diferença de Eduardo Granja para um torcedor praticamente comum? Pô, não tem diferença nenhuma. É só um cara com mais, sei lá, que conseguiu um contato ali com o presidente, disponibilidade para fazer isso, uma vaidade do cargo, sei lá, e foi fazer. Mas, assim, não tem diferença técnica nenhuma. Não é um cara capacitado para essa função. O ideal seria ele ser o cara que coordena um profissional da área, né? O profissional toma as decisões, vai atrás, ele depois cobra os resultados. Se o cara não tiver feito bons resultados, ele tira o cara e chama outro para fazer o papel dele. Não ele ser o executor das ações. E aí é isso aí que a gente está vendo. Eu estou assim, desanimado há muito tempo. Eu estou até tentando ir para uma linha diferente de tentar, enquanto o Náutico não vira SAF, eu tentar só ser torcedor mesmo e assim como todo mundo é, na verdade, né? Sempre fui torcedor, mas assim, de só avaliar a bola na rede mesmo, de não ficar com muito análise técnica das coisas, porque é uma repetição de erros assim que não muda. Tudo que a gente está falando aqui, a gente falou em 2019.
a gente falou em 2020, a gente falou em 2021, a gente falou em 2022. A gente vem repetindo os mesmos erros ano após ano. É chato, é cansativo. Eu não tô com paciência mais para esse tipo de coisa. Eu tô a fim de... Só falar assim, eu tô a fim de ir na de granja. Assim, vai dar certo, vamos torcer. O zagueiro é grandão, o goleiro é espichado, o lateral é rápido. Eu tô a fim de ir naquele conceito bem basiquinho de futebol para não... Porque, velho, o que tem pra gente analisar mais? A gente vê os erros do ano passado na montagem da defesa e é praticamente a mesma coisa, pô. É praticamente... Na verdade, a defesa está pior. Analisando friamente, a defesa está pior do que ano passado. Mas... Ô, Chapo, deixa eu pedir então para te colocar de novo esse print dele, porque eu estou aterrorizado. Eu fui ver agora esse do elenco que você está analisando e eu não sei não, velho. Eu não sei não. Olha isso, velho. Fala aí, Chapo, fala desse time aí, mas por favor. o Vertinho falou aqui, o que não gesta é torcer mesmo para Marquinhos encaixar o time. Eu tô nessa, velho. Tanto que, inclusive, desde o ano passado, eu tô numa de... Eu queria um Hélio dos Anjos agora, porque aí você pega um cara... Depende do treinador. O Náutico precisa agora de um treinador que, junto com o time ali, faça uma corrente e consiga subir. Porque se depender de projeto, o Náutico não vai conseguir subir. Foi o Vitória com o Bursi, foi um pouco isso, né? Quando subiu. Teve um momento bom ali, subiu. O Remo ano passado, esse ano, na verdade. Foi um pouco isso, né? Tava todo caindo pelas tabelas, mas num momento ali ele encaixou e foi. O Náutico vai ter que ir numa dessa. É loteria pura. Não vai ser como, sei lá, aqueles times que sobe com larga vantagem, que você fala assim, pô, o time já começou o campeonato subido. Não vai acontecer isso com o Náutico. Se o Náutico subir, vai ser os trancos e barrancos. Então, eu tô nessa de torcer, porque eu não aguento mais também. Eu vi o amistoso, eu fui ver o jogo lá contra o Campinense, e assim, é triste, tô cansado de ver tanto jogo ruim, velho. Eu vi um jogo do Fortaleza na Série A esse ano, e eu na hora eu falei assim, porra, eu não queria nem isso, velho. Eu não queria nem isso. Eu queria um Cuiabazinho. Não, menos. Um esporte na Série B, um esporte na Série B. Aquele jogo que você vê, o jogador faz uma transição. Um CRBzinho. Um CRBzinho do Daniel Paulista, pronto. Tá, eu já tava feliz. O que a gente viu ontem é nível pelada, pô. É muito fraco. Agora, Chapo, uma coisa que tu fala contra a maré, quando todo mundo dizia que o Náutico estava nos momentos de glória, quando tinha até matéria, meu irmão, tem uma matéria que assim, é vergonhosa. Assim, movimento contracultural, né? Exatamente. Eu nem lembro quem foi que fez, então não é esse cara tinha que ser jubilado, mas tudo bem. Eu não sei nem quem é também. Também não sei, então não é nada pessoal. Fez uma matéria como essa, dizendo assim que acho que o cara imaginou Marcelo Paes aqui no Náutico, né? Na época. E Chapo dizia, meu irmão, veja só, na verdade, a gente tá no pior momento da história, porra. Era o Náutico cavando o buraco e a matéria era assim, Náutico retira 6 toneladas de areia. Só que ele ia afundando no buraco, né? Ele tirando a areia, jogando para fora e ficando cada vez mais dentro do buraco. Não é à toa que agora aquele momento era um momento de entender o presente, né? Eu tô falando ali desde 2018, 2022, 2021. O Náutico não entendeu aquele momento, tá? E esse momento de agora, que é um momento de definhar, tu não está definhando. Se você não percebeu, deixa eu informar aqui, quem estiver escutando a gente aqui, as pessoas que fazem o Náutico, grandes alvirrubros, diretoria, conselho, oposição, o Náutico está definhando, tá? O Náutico está definhando, e é um processo que vem de muitos anos, e agora está no momento de definhar. Se escorrega e cair para D... Aí, amigo, aí fecha o caixão. E Chapo, o que eu estava falando agora há pouco é o seguinte. A constatação é óbvia. O que custa as pessoas que fazem o Náutico dizer isso pro torcedor, porra? O Náutico hoje é menor do que era... O Náutico em 25 é menor do que era em 24, que era menor do que era em 23, e era menor do que em 22. Isso não é só analisando o resultado, gente. Você vê isso na questão orçamentária, tá aí na tela. Bicho, é pior do que isso. Veja, a gente disputava acesso, Chapo, da Série B. O Náutico sempre foi ali para ter
o terceiro melhor orçamento da Série B, o quarto, quinto, sexto, no máximo sexto, que era um time que sempre se colocou para acesso para a Série A. Hoje o Náutico nem está na B, e na C ele não chega como o Santos, por exemplo, chegou para disputar a Série B. Ele não chega nem como o Atlético de Goiás, porra, quando cai da Série A para a Série B. O Náutico tá perdido. Está perdido. Tá no labirinto. Ele é o time da segunda página da Série C, porra. Veja, Agora, quando você escuta isso os pro grupos, torcedor, porra. Informe o torcedor. mas é o contrário, mas é o contrário. Quando você escuta os grupos de conselheiro, de diretor, de não sei quem, sempre eles têm um tom de que estão tranquilos, assim, deixe comigo que eu vou resolver. Quando você vê o conselheiro falando de SAF, ele fala, não tem uma humildade de falar assim, meu irmão, eu nem entendo muito disso, mas eu vou ver aí como é, porque faz parte da minha função. Então eu vou ver o que eu posso fazer o melhor para o Náutico. O cara tem uma segurança, como se o Náutico viesse de muitos títulos e vitórias, pô. Ele tem uma segurança de falar assim, pois, deixa comigo, que eu vou resolver isso aí. Meu irmão, o Náutico tá. A diretoria de hoje, eu tenho total confiança nos jogadores. Aí agora, Granja com Douglas Borges. Não, foi uma análise rasa. Só se foi a dele, né? Porque a nossa foi muito profunda. Inclusive, não é nem porque a gente é incrível. É porque, como o Atos disse, é fácil hoje. Você fazer uma análise do jogador hoje é fácil. O torcedor não é burro, não. O torcedor contratou Valtinho Capixaba. Aí o torcedor vai lá no Google, digita Valtinho Capixaba e vê. O cara foi reserva no Desportiva, foi reserva no time da Série B do Paulistão. Aí o torcedor faz uma conta básica e pensa, ou esse cara vai virar Pelé de repente, ou ele é uma merda. Porque o cara vem com 8 temporadas sendo reserva do Itapipoca do Ceará, então realmente o torcedor hoje tem acesso, ele não é burro. Por que você acha que, em geral, acaba acontecendo o que é previsto? Em geral, tem um ponto fora da curva ou outro, uma coisa ou outra, assim, que fala um jogador. Tá vendo aí ele. Mas é muito raro. Em geral, se você imagina que o jogador vai ser ruim, ele é ruim. É muito porque todo mundo tem informação, todo mundo viu a temporada de Ryan, todo mundo viu a carreira de Douglas Borges. Então as pessoas sabem que o jogador não tem condição. As pessoas sabem. Agora resta se confirmar. Aí fica nessa loteria. E aí lá na frente, quando der errado, o que é que eles vão fazer? Convocar uma coletiva. Aí na coletiva vai falar, veja bem, a gente estava meio... Aí faz o que tu falou para fazer, Atos. Lá na frente, eles dizem, não é porque a gente entra com o 8º orçamento e aí não tem como. Por que não diz isso agora? Diz isso agora, pô. É porque o cara parte para aposta. Ele fala, vai que dá certo, vamos ficar calado. Vai que dá certo. Chega lá na frente e fala, é mesmo, é muito difícil, realmente não dá. Aí fica nessa, esperando acontecer. E assim, outro detalhe, é uma incapacidade impressionante de conseguir receita. Todos os times conseguem. Botafogo da Paraíba consegue, CSA consegue, CRB consegue, Confiança consegue. Só o Náutico não consegue. Chapo, todos os times estão estuprando o dinheiro público, porra. Só o Náutico, o Santos e o Sport, que é o santinho do Pauoco, é o santinho da história. Não tem R$1 público em Santa, Náutico e Sport. Todos esses times, CRB, CSA, Amazonas, Sampaio Corrêa, tudo entupido de dinheiro público, porra. É dinheiro de prefeitura, é dinheiro do governo do estado, é dinheiro de emenda, é dinheiro de emenda secreta, de sei lá como você quer chamar. É tudo cheio dos dinheiros. Cuiabá, meu Deus do céu, porra. Cuiabá é lotado de dinheiro público, meu irmão. Eu já tô cansado dessa história. Tá todo mundo fazendo, aí eu vou ficar olhando assim. Não, eu vou ser o libertado da história. Dinheiro público não é para isso, não. É para saúde, para segurança, educação. Porra, velho, tá todo mundo metendo dinheiro público, meu irmão. Por que é que Náutico, Santos e Sport não consegue? Impressionante, porra. Cláudio tem algo para falar. Antes eu só queria usar esse print aqui para dizer o seguinte, gente. É desesperador, viu? Léo, Wellerson e Douglas Borges no gol. A lateral, acho que manteve uma linha em relação a 2024, né? Agora, na zaga, Fagner, Ryan... Mas o ponto... Veja só para te interromper, Renato, rapidinho. É muito parecido com o que aconteceu no passado. Tem jogadores aí que são realmente bons titulares. Paulo Sérgio, Mezenga, Patrick Alan, tendem a ser bons
titulares. Auremi, se chegar, deve ser titular. O problema é que quem é ruim pra cacete. Muito, esse E é o aí, ponto. em pontos primordiais. Esse quarteto, quinteto de zaga aí, meu amigo. É e Fagner, isso. a esperança é Fagner Alemão, É desesperador. que não tem o físico dos melhores. Ou seja, você vai jogar com um time ofensivo, bom, tal, mas a zaga, uma desgraça. Não é uma zaga equilibrada, é uma zaga horrível. Então, É desesperador, sejam- pô. Não, mas vamos pra volância? Igor Pereira. Aí você tem Souza e Marco Antônio que conseguiram corresponder bem, mas Igor Pereira não foi bem até se machucar. Renato Alves também não foi bem até se machucar. Aí você vai pro meio de campo, você tem Patrick Alan que foi bem, teve a regularidade no final. Giovani, que vem com um pouco mais credenciado, e Radaeli, que é da base. Precisava de mais um aí. Aí você 3 vai na frente. canhotos, viu, Renato? 3 canhotos, viu? É estranho isso. Não, Aí veja, você vai- mas tem um Patrick Alan ali para dar uma segurança. A zaga é Felipe A zaga da base, é foda. É Outro foda. do Espírito Santo, Odivan, que já era ruim antes das lesões, Ryan, que teve uma temporada horrorosa, e Fagner Alemão, que é um jogador que já está com idade avançada. Então, assim, meu irmão, não tem uma esperança aí, porra. Uma esperança. Deixa eu te falar uma O coisa. Rafael Ribeiro, não tem um Rafael Ribeiro aí. Pra mim, o melhor dessa zaga aí é Felipe, que é o jogador da base, que há 6 meses atrás era reserva do Sub-20, pô. É desesperador. E quando você vai na frente, Caion, Calma Maranhão. Ok, o Náutico quer subir o pessoal da base, mas a gente tá faltando. Falta! A gente teve 12, eu acho, pontas, 12 em 2024, para apenas Gustavo Maia conseguir dar certo. Pelo amor de Deus, velho, tá escancarado. Se não tem grana, como o Matos está dizendo, fala que não tem grana. Fala que não tem grana, velho. Porque é um cenário desesperador, porra. É desesperador você olhar o elenco. Até pra gente conseguir mudar a estratégia, Renato. Porque, veja só, se diz que não tem grana, meu irmão, eu vou pra papa no dinheiro da arena, porra, pra tirar pelo menos 3 contas ali, porra. Mas eu preciso saber o que tá acontecendo, pô. Hoje eu não sei. Porque o Náutico fica brincando de, não, vamos competir, vamos aqui disputar. Não, cara, tu tá com uma folha de 600, 700 mil e tu não tem mais dinheiro, então me diz. Me diz, porra, porque eu tenho um dinheiro da arena aí que eu nem sei se pode, e eu tenho certeza que muita gente vai argumentar que não é para tirar nenhum centavo disso, mas eu vou brigar. Eu vou brigar pela situação, como eu briguei, até cometendo alguns erros, com aquele dinheiro do Matheus no ano passado. E cometi erros porque as coisas nunca ficaram claras naquele caso. Nunca ficaram claras. Nunca colocaram assim, meu irmão, eu preciso desse dinheiro para o futebol. Porque senão a gente não vai subir. As coisas no Náutico é feita tudo de forma velada. É tudo com vergonha.